Mas aí a gente ouve uma palavra que sai do meio dessa manifestação: não temas. Não temas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor a todos. Pode se sentar. É bom. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não aguento mais consertar isso aqui na frente. Todo domingo é esse parto aqui. Jesus amado. Eu já falei complicado. Vamos resolver isso aqui. Eu quero agradecer o pessoal da mídia que fez um trabalho assim maravilhoso com esse vídeo. Paulo, parabéns, Paulo. Que coisa muito bem produzida, muito bem feita. Coisa quando é com qualidade assim, né, a gente tem que honrar. E parabéns pelo trabalho do Paulo. Muito bem, gente. Os pais que estão distantes, nossos pastores, pastor Ezequiel, pastor Carlos, ele me ligou hoje de manhã, falou: pastor Lauro também teve hoje de manhã dando aula, e depois ele falou que não ia poder estar hoje aqui. E a todos os pais, que Deus possa abençoar a sua vida, os pais que estão em casa. Nós estamos com a Márcia Boteon no nosso chat, e você que está em casa, você pode interagir com ela. Estou muito feliz, vim aqui, faz tempo que eu não vejo assim o Guilherme aqui. Guilherme, Deus abençoe você, estava com saudade, viu? Você é uma pessoa exponencial, Guilherme. Deus abençoe sua vida grandemente. Sempre essa serenidade assim, essa paz. Isso é maravilhoso. Muito bem, eu tive esse final de semana, ontem, fazendo uma visita para o meu irmão, Marcos. E ele vai passar por um processo agora de uma cirurgia por causa de um câncer. E eu fiquei observando algumas coisas, olhando na vida do meu irmão e lembrando de algumas situações. Eu estava falando para minha esposa ontem à noite, aliás, duas situações muito interessantes. Eu estava com o pastor Djalma tomando um café, e no sábado, ontem à noite, eu estava conversando com a minha esposa sobre o resultado da vida de você caminhar no temor do Senhor. Você caminhar no temor do Senhor é uma coisa maravilhosa. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre um encontro de Deus com algumas pessoas e o que isso gerou na vida da pessoa. Pastora Márcia tem ministrado no culto da manhã, das 7h30 da manhã, falando assim, encontros com Jesus, né? E hoje de manhã eu tinha que ministrar também. Eu falei, então tem que falar de encontros para seguir na mesma linha dela. Então, que Deus possa abençoar. Quem nos visita pela primeira ou segunda vez, dá um sinal com a sua mão, por favor. Olha ali, nós temos ali atrás também. Seja bem-vindo, é uma alegria receber você. O texto que eu vou ler aqui é Êxodo no capítulo 3, do 1 ao 6. Então, Êxodo capítulo 3, do 1 ao 6, você não precisa abrir, segue comigo aqui a leitura, é um texto muito conhecido. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e disse o seguinte: eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo, porque a sarça ela arde em fogo, porém ela não queima. Verei essa grande visão. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou do meio da sarça e disse: Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Não vires para cá e você tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo, é lugar sagrado. Tira os sapatos dos seus pés, né? Eu sou, não te chegues aqui. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Essa experiência
de Moisés com Deus nesse momento, ela é o marco zero, de uma caminhada, de uma peregrinação espiritual de quem quer que seja, de qualquer homem e de qualquer ser humano, de qualquer mulher. Que momento é esse? Que marco zero é esse? É o momento em que nós nos damos conta de que há um Deus que nós devemos temer. Há um ser, há um Deus que nós devemos esconder o rosto. Há um Deus que nós devemos não olhar e não ver, devemos esconder e devemos ter medo de olhar. É esse momento aqui de Moisés. É esse momento, é esse encontro, é essa manifestação. Porque antes disso, Moisés já ouviu falar a respeito de Deus. Moisés já conhecia a respeito do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Moisés aqui está com 40 anos, trabalhando no deserto, na casa do seu sogro, morando com o seu sogro. Mas também Moisés passou 40 anos na corte do faraó. Moisés cresceu ouvindo as histórias a respeito desse Deus que ia libertar, desse Deus que ia levar para uma terra prometida, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Israel, das promessas. Moisés sabe bem a respeito do que está sendo dito, mas agora, nesse momento aqui, Moisés sabe quem o diz. Quem é esse Deus? E esse momento ele está diante de um Deus, e ele se dá conta que esse Deus é um Deus a quem se deve temer. É um Deus de quem se deve esconder o rosto, e alguém que se deve ter medo de olhar. Há um ser no universo que deve ser temido. Essa experiência de Moisés, ela é muito semelhante à experiência e muito parecida com a experiência do profeta Isaías. Ele está no templo, e o templo se enche da glória de Deus. E Isaías, ele se enche de medo e diz: ai de mim, porque eu vou perecer. É o mesmo temor, é o mesmo medo, ele é tomado pelo mesmo temor, o mesmo pânico. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa experiência de Moisés é muito semelhante à de Pedro, porque depois de uma noite no ofício da pesca, ele está ali pescando, ele não pega nada. De repente Jesus chega na beira do mar e fala: lança a rede. E ele pega tanto peixe que ele coloca em risco a própria embarcação. Pedro se dá conta, ele se joga no chão, ele mergulha, ele levanta as mãos e ele fala: não te chegue para cá, porque eu sou um homem pecador. Aquele sentimento, aquela percepção que se Jesus se aproximasse um pouco mais, ele seria fulminado, seria consumido. Um medo que gera um distanciamento assim: eu não sou digno, fique aí. Fique aí. A reação imediata de Pedro é se lançar ao chão de joelhos. Essa sensação de que Jesus não pode se aproximar. É algo parecido ao que acontece em Saulo, com Saulo de Tarso a caminho de Damasco. O Senhor Jesus aparece no caminho, se ilumina, a presença de Saulo, Saulo cai no chão, Saulo é arremessado ao chão. Mais precisamente, Saulo, ele não se sustenta, ele desmorona. João, na ilha de Pátimos, ele diz o seguinte, que quando ele viu a glória do Senhor, diz que ele caiu como morto, porque ele viu o Senhor. Então a primeira coisa aqui, que Moisés experimenta aqui, é esse medo. Há um ser no universo que se deve temer. Há um Deus todo-poderoso no universo que não se deve olhar. Você deve esconder o rosto e ter medo de olhar. Foi isso que Jesus falou na parábola do publicano e do fariseu.
Porque o publicano, ele chega e fala assim: eu não posso jamais olhar para o céu, eu não sou digno. Ele coloca a mão no peito e ele fala assim: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Há um teólogo alemão, que o nome dele chama Rudolf Otto. Ele tem uma obra, e o nome da obra se chama O Sagrado. E ele estuda os fenômenos religiosos, a sua obra principal. Então, ele diz o seguinte, que quando nós estamos diante desse mistério, quando nós estamos diante do divino, quando nós estamos diante do sagrado, que o sagrado se manifesta, ele diz que nós somos invadidos por um sentimento que é uma mistura de terror e fascínio, de pânico e desejo. E não é isso que acontece com Pedro, quando ele está no Monte da Transfiguração, e a glória do Senhor desce sobre Jesus, e a face de Jesus se resplandece, e Jesus fala: não temas, Pedro. Mas logo depois, Pedro ele fala assim: vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar aqui. É isso que Moisés experimenta. Em primeiro lugar, um medo, um pânico, um terror que está dentro da gente, assim, que é alguém que tem um poder superior a nós. Por isso tem que ter terror mesmo e temor. Alguém que tem um poder e alguém que está acima de nós. Por isso a gente se encolhe. Por isso que quando chega você esconde o rosto. Por isso que quando chega você se protege. Mas aí a gente ouve uma palavra que sai do meio dessa manifestação: não temas. Não temas. Todas as vezes que Deus se manifesta dessa maneira a alguém, a primeira coisa que sai da boca de Jesus, de Deus, é: não temas. Em outras palavras, não tenha medo, eu não vim te julgar. Não temas, eu não vim te condenar. Não temas, eu vim te salvar. Não temas, eu vim te redimir. Não temas, eu vim te libertar. Não temas, eu vim te perdoar. Não tenha medo, não temas, eu vim cheio de misericórdia, de compaixão. Você é minha filha amada, você é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E aí, quando a gente ouve o não temas, a gente faz o quê? A gente respira aliviado. A gente respira e a gente aprende a partir dessa experiência com Jesus Cristo, que Jesus, ele não é para se ter medo. E quando a gente recebe o amor de Deus, a gente perde o medo de Deus, né? Por quê? Por que a gente perde o medo de Deus? Porque a Bíblia diz assim, que o perfeito amor lança fora todo o medo. E aí, traz para nós uma outra coisa. Traz para nós um desejo grande de nos derramarmos nesse colo, de nos lançarmos nesse colo, de descansar no colo de Deus. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim que nós entramos na presença do Santo com ousadia. Por quê? Porque Ele nos ama. Então, não precisa ter medo. A gente tem que ter medo de quem pode nos destruir. Você já viu aquelas pessoas que você está do lado, você nunca sabe qual vai ser a reação dela, você fica pisando em ovos? Você tem que ter medo do diabo, do inimigo. Então, de Deus, a gente não precisa ter medo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e em Deus não há mudança de variação. Deus é luz e não há nele trevas e nem sombra. E nós já sabemos que Ele escolheu nos amar, e Ele é amor, e nós não precisamos ter medo de Deus. Agora, tem uma coisa muito interessante. Em nenhum lugar na Bíblia diz que nós podemos ou devemos perder o temor de Deus. Medo de Deus é uma coisa, temor de Deus é outra coisa. Temor de Deus é o lugar onde a gente deve chegar. Aqui eu tenho medo de Deus, eu tenho que vir para o temor de Deus. O temor de Deus é o lugar onde a gente deve ficar. A gente perde o medo, mas a gente não perde o temor.
A gente perde o medo, mas a gente não perde o temor. Por quê? Porque o medo, a gente ouve Deus chamando assim: Silas, não temas, eu te amo, você é o meu filho. Aí eu olho assim e falo assim: posso olhar, Senhor? Pode olhar, fica tranquilo. Aí eu olho. Não precisa esconder o rosto, você não precisa se esconder de mim, você não precisa fugir de mim. Lembra quem foge de Deus? Lembra quem se esconde de Deus? Adão e Eva. Deus diz: olha para mim, eu te amo, você é meu filho. Aí eu olho, aí eu entro onde? Eu entro no temor do Senhor. Sai o medo, entra o temor. E aqui no temor do Senhor, eu experimento graça. No temor do Senhor eu experimento compaixão. No temor do Senhor eu experimento paciência. No temor do Senhor eu experimento graça de Deus. E o temor do Senhor, gente, é assim, ó, quanto mais profundo é o meu senso de débito, quanto mais profundo é o meu senso de inadequação, de culpa, quanto mais lúcida a visão que eu tenho de mim mesmo, quanto mais consciência que eu tenho do abismo que eu me meti, mais eu experimento e eu desfruto da graça, da bênção, do acolhimento e da misericórdia de Deus. Imagina uma situação que eu chego aqui na igreja, acaba esse culto, eu desço aqui do altar, e alguém diz para mim: pastor, o senhor está perdoado, viu? O senhor está perdoado. Aí a Dani olha aquilo, ouve aquilo e fala assim: viu, o que foi isso? Eu falo assim: não sei, eu não conheço essa pessoa, não faço ideia. Eu não faço ideia, que eu perdoado do quê? Eu não devo nada para esse cara, eu não tenho. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu não tenho senso de dívida. Eu não sei quem é, em nada a minha consciência me acusa. Logo, essa declaração, eu te perdoo, não quer dizer absolutamente nada para mim. Agora, quando eu tenho a consciência da dívida, de quanto mais profundo é a consciência da minha dívida, eu recebo o abraço acolhedor de Deus, dizendo: Silas, esquece, você vale mais para mim do que aquilo que você me deve. A nossa relação é mais importante do que qualquer dívida que você venha ter comigo, eu te perdoo. O temor do Senhor é esse ponto de equilíbrio entre uma profunda consciência de que eu estou diante de um ser que deve ser temido, diante de um ser que eu não posso olhar, diante de um ser que eu devo esconder o rosto, e ao mesmo tempo eu estou diante de um ser que escolheu me amar, me acolher, me perdoar, me dar uma oportunidade, me dar uma nova vida, refazer a minha vida e me colocar em liberdade e me dar um novo horizonte para me caminhar. Isso é o temor do Senhor. E quando eu fico no meio dessas duas coisas, eu cheguei no temor do Senhor. Quem está aqui no medo, não chegou. E quem está aqui, Deus é graça mesmo, Deus tem que me perdoar, Ele sabe como que eu sou, tá? Então você perdeu o medo de Deus e você vive de qualquer jeito? Não, porque eu encontrei o temor do Senhor. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é. Agora é importante a gente sair do medo, porque quando a gente sai do medo, a gente sai também do jogo maldito da religião. Desse jogo maldito, Deus vai chupar a bênção da sua vida, você vai se dar mal, porque você é isso, você é aquilo, olha, se você não fizer isso, o gafanhoto vai destruir com tudo que você existe. Sabe esse negócio da religião que põe medo em você para você servir a Deus? Aí você olha para a cara do camarada e fala assim: viu, pode parar, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me acolhe, eu sei que Ele me abraça. Mas eu fico com o temor, e aí você olha para o cara e diz: mas também a gente se livra de uma vida de qualquer jeito. Porque perder o medo de Deus não é viver de qualquer maneira. Então você perdeu o medo e vive de qualquer jeito? Não, eu não perdi o temor a Deus. Eu sei diante de quem eu estou. Eu sei diante de quem eu vivo. Eu sei que se Ele me falar: Silas, vem aqui, chega aqui perto de mim, eu viro pó. Eu sei disso.
E sabe que quando a gente chega no temor do Senhor, há algumas coisas que acontecem com a gente. Bom, primeira coisa que acontece com a gente quando a gente chega no temor do Senhor, a gente tem uma sensibilidade muito clara entre luz e trevas. A gente sabe o que é luz e a gente sabe o que é trevas. A gente tem uma sensibilidade daquilo que é bom e daquilo que é mal. A gente tem uma sensibilidade daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. A gente tem uma sensibilidade muito aguçada e a gente sabe muito bem que existe uma linha que nós não devemos atravessar, porque eu tenho o temor do Senhor. Quem não anda no temor do Senhor atravessa a linha. Aí você chega e fala: ô irmão, viu, o que você está fazendo, cara? Você sabe de nada, ó, fica tranquilo aí. Não estou fazendo nada demais. Perdeu a sensibilidade espiritual. Perdeu a sensibilidade entre luz e trevas. Perdeu a sensibilidade entre trevas e luz, sombras. Já se acostumou com a penumbra. Já se acostumou com o escurinho. Consegue enxergar no escuro, né, irmão? Consegue enxergar na escuridão, né? E aí fica vivendo na escuridão, fica vivendo na penumbra, fica vivendo assim. Quando a gente anda no temor do Senhor, a gente anda com essa profunda consciência de que ninguém atravessa essa linha impunemente. E mais precisamente, ninguém mexe no sagrado, ninguém transita no sagrado, no mundo espiritual, sem consequências, tanto na área da luz e quanto na área das trevas. Ninguém caminha na luz sem consequências. E ninguém caminha nas trevas sem consequências. Por exemplo, o sujeito vem aqui e ele começa a frequentar a igreja porque ele está interessado numa moça. Perdeu, irmão. Perdeu. Você entrou no ambiente da luz. Entrou no ambiente da luz. A pessoa vem aqui: puxa vida, o pastor Silas abriu para o nosso coral, eu posso convidar um amigo meu a cantar no coral. Aí ele vem todo empolgado aqui cantar no coral. Chega aqui, ele começa a cantar melodia do Senhor, louvores. E daqui a pouco começa a entrar uma paz. Daqui a pouco o pastor vai lá na frente e faz um devocional. E a pessoa chega e fala assim: ó, fulano, eu queria dar um testemunho. Fazia muitos dias que eu não dormia. Nunca entrei numa igreja e pela primeira vez eu dormi a noite toda. Perdeu. Vai se converter. Não sabe onde se meteu. É ambiente da luz, ambiente dos louvores, onde Deus habita, onde a palavra é viva, onde é lida a graça de Deus, onde a graça de Deus está presente. Aqui tem vida, e a palavra é viva e eficaz. A Bíblia diz: mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra na divisão do osso, da carne, da alma, e vai fundo na vida da pessoa. Aí a pessoa vai dormir à noite, e aí ela fica com aquele monte de coisa na cabeça, e Jesus dizendo para ela: te amo. Você não gosta de mim, mas eu te amo. Você não me entende, mas eu te amo. Você tem vergonha de mim, mas eu te amo. Você não gosta dos crentes, mas eu gosto desses caras. E daqui a pouco você vai virar crente também, eu te amo. É assim, irmãos. Ninguém transita na luz sem consequência. Ninguém se ajoelha diante de Deus sem consequência. Jesus, ele disse que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, dobramos o nosso joelho em secreto, e diz assim que Deus nos vê e nos recompensa. Ninguém chora em vão. Você vê uma injustiça, você vê uma situação, aquilo traz um nó no seu pescoço, uma dor no seu peito, desce uma lágrima do seu rosto, e você fica assim: vai ficar impune, vai ficar sem consequência. Não vai. Existe uma taça no céu que chama-se taça das orações. Deus pega aquela sua lágrima, deposita lá em cima. Não vai ficar sem consequência a lágrima do seu rosto, porque Deus recolheu a sua lágrima. Mas também, ninguém transita no mundo da escuridão sem consequências. Não dá. Você
oraram aqui pela oferta. As pessoas entregaram o dízimo. Você colocou o seu dinheiro, você entregou o seu dinheiro. Não foi para mim. Você não entregou o seu dinheiro para a igreja do Nazareno. Você entregou o seu dinheiro para Deus, aos cuidados da igreja, acreditando que essa igreja tem pessoas honestas, fiéis, idôneas, e vão usar o dinheiro que você deu para quê? Para criar recursos, para ampliar as tendas, para cuidar de pessoas, fazendo a obra de Deus. Aí eu vou lá, pego o dinheiro e coloco na minha conta. Aí eu faço isso uma vez, ninguém viu. Faço isso 2 vezes, ninguém viu. Crio um esquema, fiz um jeito lá, bolei, aí eu falo, me safei. Vou recolhendo e digo assim, passei batido, estou livre. Passa não, não passa. Porque os olhos do Senhor estão postos em mim. Os olhos do Senhor estão postos na vida do pastor Djalma. Os olhos do Senhor estão postos na vida do Wagner, na vida do Lucas, na vida desses meninos que tocam aqui, na vida da Graciela, na vida do Davi Raimundo, na vida da Tainá, na vida dessas pessoas que fazem uso da plataforma. Os olhos do Senhor estão postos sobre mim. A mão de Deus vai vir me buscar. Ninguém transita na escuridão sem consequências. Quem anda no temor do Senhor sabe que quando vai mexer com coisas sagradas, por exemplo, cuidar de crianças que subiram aqui, administrar recursos, tocar numa criança, tocar no dinheiro do trabalhador, vai aconselhar quem sofre. A pessoa que tem o temor do Senhor, ela vai com a profunda consciência de que está mexendo com coisa sagrada e Deus está atento. Não é assim, irmão, de qualquer jeito não. Por isso que existe uma diferença entre filho pródigo e ovelha perdida. Você não pode tratar todo mundo como ovelha perdida. O filho pródigo teve que voltar sozinho, irmão. Teve que ter arrependimento, teve que ter mudança de vida, teve que voltar, teve que pedir perdão, tem tudo. Porque a gente não trata todo mundo como ovelha perdida. Ovelha perdida é uma coisa, filho pródigo é outro. Filho pródigo geralmente são pessoas que tocam no sagrado de qualquer jeito. Se acostuma com a escuridão, se acostuma com a vida de qualquer jeito, se acostuma e fala assim, não, vai passar batido, vou me safar, está tudo certo, está tudo resolvido, ninguém sabe. Os olhos do Senhor estão postos. Quem anda no temor do Senhor tem um hábito interessantíssimo de explicar o que fez e o que deixou de fazer, de uma forma muito simples, porque Deus quer e porque Deus não quer. Ô fulano, você está fazendo isso? Estou. Mas você quer fazer? Não. Por que você está fazendo? Porque Deus quer que eu faça. Ô cicrano, você não está fazendo isso, Raquel? Não, não estou. Mas por que você não está fazendo? Você não queria não estar fazendo? Eu queria não estar fazendo. Mas e por que você está fazendo? Eu estou fazendo porque Deus quer que eu faça. Ô Paulo, você gosta de fazer isso? Cara, olha, eu vou falar a verdade para você, eu não gosto não. Mas por que você faz? Eu faço porque eu tenho o temor do Senhor. E Deus quer que eu faça. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim. A minha vida não é minha, é dele. Eu sei quem eu sou e eu sei diante de quem eu estou. Quem tem o temor do Senhor dá explicação. Quer fazer? Não, não quero. Por que você faz? Eu faço porque Deus mandou. Eu não vivo para mim. Eu ando no temor do Senhor. Dói, sangra, custa, tanto fazer quanto não fazer a vontade de Deus. Mas eu não vivo para mim. Eu ando no temor do Senhor. Tenho medo de Deus. Não tenho medo de Deus em nenhum momento. Na Bíblia Sagrada diz que eu devo perder o temor do Senhor. Quando Deus fala com Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Poderíamos fazer isso agora. Já perdi. Quantas vezes pisei nesse chão? Quantas vezes subi nesse altar? Já perdi quantas vezes entrei dentro dessa igreja? Já perdi quantas vezes tratei em gabinete? Já perdi quantas vezes sentei e abri a palavra? Porque eu acredito que abrir a palavra e abrir a Bíblia é o que mais define quem eu sou
como servo do Senhor. É pregar a palavra e pregar o evangelho. Onde eu estou, prego. Eu vou numa reunião, prego. Eu estou num lugar, eu prego. Eu estou com líderes, eu prego. Eu prego em todo lugar. Já perdi a conta. Mas há um momento em que esse lugar onde nós estamos é lugar sagrado. Quando você participa da Santa Ceia, semana passada nós tivemos ceia aqui nessa igreja, né, irmão? Esse chão se torna sagrado, o pão que você segura na mão é sagrado, o vinho é sagrado, é tudo diferente. Eu estou mexendo com coisas sagradas. É por isso que a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem, e assim coma e assim beba. Não é examinar para saber se pode ou se não pode. Aliás, eu diria, se você examinar e achar que pode, não pode. Se você examinar e achar que consegue, que você está pronto, e que eu fiz um autoexame, eu estou zerado, não coma. Porque o pão e o vinho é justamente para as pessoas que acham que não pode. Você está sentado, aí às vezes vem um obreiro na nossa tradição mais antiga, com aquela bandeja ou com aquele cálice, e aí na hora que vai chegando perto de você, você vai fazendo assim, ó. Você vai fazendo assim, você fala assim. Aí Deus fala para você: não temas, meu filho. Não temas. Posso olhar, Senhor? Pode. Pode olhar, fica tranquilo, olha. Aí eu olho. Aí, pode pegar, meu filho. Isso é o meu corpo. Pode pegar, isso é meu sangue. Pode tocar. Aí você vai e se aproxima com temor. Eu imagino um filme que a gente entra na sala do trono, mais ou menos assim, ó. Eu vou entrando na sala do trono, desapercebido. De repente tem um anjo na porta e fala: para. Onde você pensa que vai? Onde você acha que você está entrando? Está entrando sem a marca do sangue? Está entrando sem a marca do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo? Você é louco? Você quer ser fulminado? Porque Deus é fogo consumidor. Porque tem gente que perdeu a noção. Tem gente que perdeu a consciência. Tem gente que perdeu o parâmetro. Entra, sai, faz, sobe, perdeu a noção. Vive na escuridão, vive na luz, perdeu a noção. Tem vida sexual ativa, fora do casamento, viciado em pornografia, trazendo julgo dentro da família, opressão, tudo quanto é tipo de coisa, perdeu a noção. Perdeu a noção, meu filho. Está banalizando o sangue de Jesus, porque tem gente que acha que pode entrar, sair, e tem gente que acha até que pode mandar anjo calar a boca, está amarrado. Perdeu a sensibilidade, está banalizando o sangue de Deus que tira o pecado do mundo, dessa maneira, perdeu a noção do temor do Senhor. Você é louco? Você está fazendo o que da sua vida? Você não sabe que você está mexendo com Deus, que você sabe, você tem consciência que Deus é esse. O Todo-Poderoso, aquele a quem devemos temer, aquele a quem nós devemos ter medo de olhar, aquele a quem nós devemos esconder a face, aquele a quem nós não podemos nos aproximar, mas que Ele fala assim: eu te amo, e eu me aproximo dEle com consciência de quem eu sou. Porque eu sei quem Ele é. E esse é o lugar que nós, como igreja, nós devemos caminhar. É no temor do Senhor. Não é no medo. E não é na libertinagem. É no temor do Senhor. Porque há um perigo muito grande da gente se acostumar com a penumbra. Há um perigo muito grande da gente se acostumar com o escurinho.
E tudo pode, e tudo vale. E de repente eu estou numa relação de rede de relacionamento. E eu estou aí orando, procurando alguém. E todo final de semana é alguém na cama. Todo final de semana é alguém. E o namoro já não tem mais limite, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que já perdeu completamente a intimidade, que já é namorido. Mas que Deus, você sabe como que é graça, e está tudo bem. E daqui a pouco, eu estou dentro da minha casa, separado da minha esposa, ou aquilo já acabou faz muito tempo, e está tudo certo. Nós temos que caminhar no temor, porque há um perigo muito grande da gente se acostumar com a escuridão, e achar que está tudo bem, e nós esquecermos que os olhos do Senhor estão postos sobre mim. Nesse tempo onde nós temos um evangelho à la carte, e que você encontra púlpito, palco e igreja, para o seu gosto, e do jeito que você quer viver, há um perigo muito grande da gente abandonar o livro, as sagradas escrituras, e começar a viver de livros, de ideias, de pensamentos, porque por mais profundo que seja um escritor, vamos colocar um cara bom aqui, vai? Vamos colocar um cara bom? Hernandes Dias Lopes, irmão, não é o que ele diz, é o livro. Luciano Subirá, é o livro. David Leonardo, é o livro, irmão. Aí não é livro. Jesus amado, é o livro. João Wesley era um erudito, o homem dos muitos livros. Na sua morte, ele falou: me traga o livro, não perca o temor do Senhor, porque é no temor do Senhor que a bênção está. Essa semana, visitando meu irmão e conversando com a minha esposa, e família é muito grande. E meu irmão é um homem muito limitado, mas muito limitado no sentido assim, quando você olha essa sociedade de empreendedorismo, de fazer, de ir, de coragem para tomar decisão e tal, principalmente porque ele veio de algumas limitações na vida quando pequeno. 2 atropelamentos, 3 cirurgias na cabeça, e um dos acidentes ele quebrou as 2 pernas, quebrou as 2 clavículas, os 2 braços. Dificuldade para se restabelecer na vida de forma cognitiva, porque quando voltou do hospital não sabia andar, não sabia falar, não tinha consciência do que fazia. Certa feita nós encontrávamos meu irmão nu dentro de casa andando. Mas um homem de um temor profundo de quem é Deus. Eu nunca ouvi da boca do meu irmão uma brincadeira a respeito do Espírito Santo de Deus e de Jesus. Nunca ouvi ele falar mal de pastor, mal de igreja. Cresceu a vida inteira dentro da Assembleia de Deus. Apesar que para alguns pastores da nossa cidade, a Assembleia de Deus agora é anátema e não presta mais. Igreja Batista e Presbiteriana também não serve mais para nada, viu, irmão? Isso aí está tudo antiquado, está tudo passado e está tudo ultrapassado. Agora tem um jeito diferente de servir a Deus. Eles sempre servindo ali no temor. Meu irmão, eu estava vendo assim o seguinte, né? Eu falei assim, puxa vida, o Quinho, eu falei com a minha esposa assim, uma filha médica, está fazendo uma pós-graduação, doutorado em especialização em oncologia. Moça assim, respeitadíssima. E ontem eu estava lá, ele tem um menininho assim, você olha para a cara dele assim, ele vive rindo. Ruivo, o nome dele é Marco Antônio. E eu fui lá, eu estava num apartamento, uma cobertura, um negócio exponencial lá em São Bernardo. E eu achei que eu estava na casa da Evelyn, da médica. Ela falou assim, não tio, esse apartamento aqui é do meu irmão. Ele foi contratado por uma empresa nos Estados Unidos. E ele falou, vai mora lá porque eu não quero alugar. Menino de 25 anos. Eu falei assim, caramba, o Marco Antônio não... Aí eu estava em casa à noite conversando com a minha esposa e eu falei assim, você está vendo como que é? Quantas vezes, às vezes na caminhada do meu irmão, eu vi os outros irmãos meus. Você é bobo, você é isso, você é aquilo, você devia fazer isso, você devia ter assado, você devia abandonar tudo, você devia largar tudo, você devia fazer isso, aquilo outro.
Mas ele ali, ó, no temor do Senhor. Aí eu estava falando assim, sabe o que é isso aí? O homem, quando teme a Deus e sabe de quem diante de ele está, as outras coisas Deus cuida. Aí tinha um outro menino, eu falei assim, mas eu não estou vendo o Dudu, cadê o Dudu? Ele falou assim, hoje ele dá aula e ele trabalha numa empresa, então hoje ele está dando aula. Eu falei, mas quantos anos o Dudu tem? Ele falou assim, 18. Eu falei, mas dá aula do quê? Ele falou assim, de inglês. Ele foi contratado por uma escola aqui de São Bernardo, ele dá aula e ele trabalha com esses negócios assim. Sabe por quê? Porque quando nós andamos com Deus, no temor do Senhor e sabendo quem somos e quem Deus é, de forma séria, Deus, Ele se encarrega de cuidar dos seus. Às vezes você não sabe o que fazer para um filho. Meu irmão, ele trabalhou a vida inteira de metalúrgico, do lado de um torno, tocando trompete nas igrejas que ele frequentava e do lado de um torno. Aposentou, o dinheiro da aposentadoria não dava, ele foi fazer Uber para ajudar a pagar a faculdade da filha. Mas sempre andando no temor do Senhor. E em nenhum momento dele, diante das dificuldades, ele arrumou uma desculpa para não servir a Deus. Puxa vida, agora não dá. Puxa vida, agora eu não posso. Puxa vida, agora eu estou sobrecarregado. Aposentei, eu estou numa loucura. Mas ali ele estava na batidinha dele, ali, ó. Servindo quem? A Deus. A igreja? Não, a Deus. Nós devemos caminhar com essa profunda consciência, que nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós não podemos em nenhum momento perder o temor do Senhor. Você que é líder dessa igreja, você que é obreiro, você que toca em crianças, você que toca nesses tamborim aqui, você que toca na guitarra, você que canta, você que dedilha ali o teclado, não sei o que você faz. E você que entra nesse lugar e que toca no sagrado, cuidado para você não se acostumar com a escuridão e achar que está tudo bem e que está tudo normal. Porque os olhos do Senhor estão postos. Porque ninguém caminha na escuridão sem consequência. Como também ninguém caminha na luz sem consequência. Sem consequência. Vamos ficar em pé? Quero chamar o ministério de louvor. Essa palavra hoje é uma palavra de orientação, é uma palavra de alerta, é uma palavra, uma instrução, é uma palavra de instrução. Porque como nós vivemos em um mundo muito plural, como nós vivemos num mundo de muitas informações, às vezes nós vamos esquecendo e nós vamos perdendo a noção daquilo que é trevas e daquilo que é luz. Eu estava no cafezinho ali, eu estava conversando com a Ellen, não sei, que a gente estava falando do Rio Negro e Solimões. Acho que é Rio Negro e Solimões. É isso mesmo? Se você um dia tiver a experiência de navegar no Rio Negro, vai chegar uma hora que você vai entrar no Rio Solimões. E você vai ver que as águas do Rio Negro e do Rio Solimões não misturam. É preta e barrenta. Você olha uma água assim negra, escura, profunda, e a outra de barro. Aí você fala, como que pode? Podia ficar mesclado, né? Você bate a mão ali, não mistura. A vida de peregrinação espiritual, luz e trevas não mistura, porque onde a luz chega, a treva, ó, vai embora. A luz chegou, a treva vai saindo. A Bíblia fala assim que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz com Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Cuidado. Porque hoje em dia você tem site de relacionamento até para gente casada. Estou cansado da Dani, eu vou entrar em um site de relacionamento. A Dani está cansada do Silas, ela entra no site de relacionamento, que ela vai arrumar um outro cara cansado, eu vou arrumar outra mulher cansada também.
Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com essas veredas da internet que são mais veredas do inferno. Que você olha hoje, que você olha amanhã, que você olha amanhã, que você olha depois, que você olha depois, e aquilo que causava náuseas já não causa mais. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, nessa manhã, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha trazer para nós essa manhã um profundo sentimento de quem de fato nós somos. Como aconteceu com Isaías, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Moisés. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Que eu possa ter consciência de quem eu sou e de quem o Senhor é, e que nós não venhamos ter medo do Senhor, mas que nunca, jamais venhamos perder o temor do Senhor. Como igreja, como família, como maridos, como esposa, como filhos, como líderes dessa igreja, como ministros de louvor, porque esse lugar é lugar santo, é lugar separado, é lugar consagrado ao Senhor. Oramos essa manhã em nome de Jesus. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.